Meu irmão, minha irmã, olhando o mundo em que vivemos, muitas vezes nós temos a sensação de estarmos num mar agitado, num mar perturbado, num mar revolto. E nasce a pergunta: nesse momento de tribulação, nesse momento de tempestade, perguntamos: onde está Deus? As leituras bíblicas desse domingo nos dizem que o homem não está sozinho, não está abandonado à própria sorte. Deus está sempre presente e atento na barca de nossa vida. Mesmo quando nos parece estar distante, Deus está no nosso barco. Mesmo que muitas vezes possamos sentir que Ele esteja dormindo. É necessário acreditar nessa presença constante, nessa presença atuante do Senhor. Na primeira leitura, no livro de Jó, nós temos essa sua experiência. Jó foi um homem bom e justo, que de repente foi atingido pela desgraça. E esse momento de tribulação rouba a riqueza, rouba a família e rouba a própria saúde de Jó. E Jó questionou o sofrimento do justo, do inocente, e ele questionou o papel de Deus nessa sua vida. O texto é uma resposta ao desespero de Jó. Deus fala com Jó no meio da tempestade, revelando a eficácia de sua palavra criadora que organiza, que conduz o universo com sabedoria, fixando os limites do mar, controlando as forças dominadoras do mal e do caos. Essa leitura nos prepara para entender o Evangelho de hoje, em que Jesus domina até as ondas do mar e elas obedecem o Senhor. O salmista, no Salmo 107, convida a agradecer ao Senhor que ouviu o clamor e transformou a tempestade em brisa suave. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, afirma que o nosso Deus não é um Deus indiferente ao nosso sofrimento. Não é um Deus que deixa os homens abandonados à sua própria sorte. Seu amor sustenta a vida e sustenta a nossa missão. No Evangelho, temos a experiência dos apóstolos. Contextualizando, Jesus está na barca dos discípulos e ali ele acalma a tempestade. É noite, Jesus está cansado, dorme, e aí aparece a tempestade. Os apóstolos apavorados o acordam. Jesus está presente no barco dos discípulos. Ele acalma a tempestade e ele os questiona: por que estáis com medo, homens de pouca fé? E eles: quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? Meu irmão, minha irmã, mar e noite significam para o judeu uma realidade de medo, uma realidade sem expectativas. O barco é o símbolo da comunidade de Jesus que navega pela história. Jesus está no barco, mas é conduzido pelos discípulos. Para outra margem, vai encontrar os pagãos. Jesus dorme. É sua aparente ausência ao longo dessa viagem. A tempestade, ela significa as dificuldades que o mundo opõe à missão. Jesus aparece como o Deus que é capaz de dominar o mar e as forças hostis, até mesmo da natureza. Essa pergunta dos apóstolos: quem é esse homem? Os discípulos reconhecem que Jesus é o Deus presente no meio dos homens e a quem são convidados a aderir, confiar e principalmente se entregar, obedecer com total entrega. O texto não é uma crônica de viagem de Jesus com os discípulos no lago. É uma catequese sobre a caminhada dos discípulos em missão no mundo.
ela é escrita numa época em que a igreja enfrentava sérias tempestades, sérias dificuldades, tribulações. E para enfrentar essas tempestades, essas tribulações, os discípulos não devem temer, porque não estamos sozinhos. A palavra de Jesus acalma a tempestade, fortalece a fé dos discípulos e assegura a vitória sobre as forças hostis. Nós também, às vezes, no mar agitado de nossas vidas, nos sentimos sós, angustiados, incapazes de reagir. Na barca de nossa vida, nesse momento de desânimo, de preocupação, e até daquela questão, será que Deus se esqueceu de mim? Nós não podemos esquecer que Cristo está conosco. Na barca de nossa família, com as ondas agitadas de problemas familiares, Cristo está presente. Ele tem um lugar especial, mesmo que por vezes pareça estar dormindo. Na barca da igreja, preocupados com as seitas, preocupados com os escândalos que aparecem na igreja, Cristo nos dá a garantia: estarei convosco até o fim dos tempos. As portas do inferno não terão vez sobre a minha igreja. No barco dos migrantes, refugiados, que partem esperançosos e percebem que o mundo não é pátria de todos, e são recebidos com hostilidades, com indiferença ou até mesmo com violência, porque não existe justiça para todos. Nessas horas nossa fé fica transformada e murmuramos, como Jó. Nós trememos, muitas vezes como os discípulos no lago, e até perguntamos onde está Deus. Parece que está dormindo, deve ser acordado. O silêncio de Deus nos desconcerta e nos incute medo. Deus deixa as coisas acontecerem e no momento oportuno Ele manifesta seu poder. Jesus censura a falta de fé dos discípulos. Por que duvidastes, homens de pouca fé? Eles só se lembraram dele quando se encontraram numa situação desesperadora. Quantos cristãos que só pensam em Deus na hora da tempestade? No final da narrativa, os discípulos se perguntam: quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Na Bíblia, aparece que só Deus tem o poder de dominar as ondas do mar. E essa narrativa de São Marcos, que no Evangelho deseja mostrar quem é Jesus, revela que Jesus reside e domina as forças da natureza, porque tem a força de Deus, porque é Deus. É uma resposta à pergunta: quem é Jesus? É uma profissão de fé que São Marcos coloca no seu Evangelho na divindade de Jesus, respondendo à pergunta: quem é Jesus? Ele se manifesta com poder divino. Nós podemos confiar nele. Por isso, renovemos também nossa fé em Jesus e dele receberemos nosso vigor para enfrentar as tempestades da vida. As tribulações que abatem, muitas vezes, nos colocando num lugar de fragilidade, até mesmo de desconfiança da presença de Deus. Peçamos a Jesus: fica conosco, Senhor. Peçamos ao Senhor: acalma nossa tempestade, aquece nosso coração, nos traga a confiança, nos traz a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.